Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Oswaldo Ramos, eu sou presidente do Conselho Estadual de Educação. Quero agradecer a participação nesse nosso encontro de todas as senhoras e todos os senhores, professores, gestores, enfim, todos os profissionais da educação que nos assistem nesse momento. Quero, já de pronto, também agradecer o professor Eduardo Deschamps, conselheiro do Conselho Estadual de Educação e presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e Implementação e da Regulamentação e Implementação do Novo Ensino Médio, que gentilmente estará conosco novamente, conversando e orientando sobre a regulamentação para implementação do novo ensino médio. Quero, da mesma forma, agradecer o Cinep pelo apoio na divulgação desses nossos encontros orientativos. O Cinep tem sido um excelente parceiro, um grande parceiro do Conselho Estadual de Educação. Este nosso encontro de hoje, ele faz parte de um calendário elaborado pelo Conselho Estadual de Educação que visa contribuir com os esclarecimentos necessários, né, para a implementação daquilo que já ficou denominado de o novo ensino médio. É inegável que o ensino brasileiro ainda deixa muito a desejar, e principalmente se nós compararmos com o resto do mundo. E o novo ensino médio, ele vem exatamente para isso, tentar elevar os padrões de qualidade da educação brasileira. Alguns até dizem, né, que a reforma do ensino médio ela ainda é um pouco tímida, sabe, professor Eduardo? Pode até ser verdadeira essa afirmação, mas o fato é que muitas dúvidas pairam entre todos nós, gestores, professores, pais e principalmente entre os estudantes. Não temos dúvidas que a implementação deste novo ensino médio exige muito esforço, pois é preciso torná-lo atrativo aos estudantes e que eles consigam ser protagonistas do próprio aprendizado e que consigam cada vez mais desenvolver aquilo que é fundamental nesse novo modelo, o seu projeto de vida. E preocupados que estamos, resolvemos, então, criar no Conselho Estadual de Educação uma comissão especial, como eu já falei anteriormente, dedicada à BNCC e à regulamentação e implementação do novo ensino médio. Constituem esta comissão o conselheiro Eduardo Deschamps, o conselheiro Felipe Felizbino, que hoje não pôde estar conosco, e o conselheiro Raimundo Zumblick, que desde a criação do novo ensino médio tem tido... essa comissão tem se dedicado a orientar toda a nossa comunidade educacional e principalmente nós ali dentro do Conselho Estadual de Educação. E é por isso mesmo que estamos realizando mais este encontro orientativo para a implementação do novo ensino médio. Ao longo dos meses ainda de novembro e dezembro, nós ainda estaremos realizando outros encontros. Temos um previsto para o dia 18/11. São datas ainda que estão sendo divulgadas de forma preliminar, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos trabalhando com as datas do dia 18/11, também às 14 horas, que é onde iremos tratar orientações para oferta de itinerários de formação técnica profissional, cursos técnicos, cursos de qualificação profissional, parcerias, aprendizagem profissional. Também, depois do dia 18, ainda a data ainda não muito definida, mas nós teremos também um outro encontro orientativo
para tratar da EJA, que tem sido muito solicitada ao Conselho Estadual de Educação. Em dezembro, nós temos até uma data já prevista, dia 2/12, orientações para a oferta de educação à distância. Dito isso, e sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o professor Eduardo Deschamps. Com ele, estarão contribuindo na condução dos trabalhos o conselheiro Raimundo Zumblick e a assessora do Conselho Estadual de Educação, Andréia Boabate. Desejo, em nome do Conselho Estadual de Educação, uma boa tarde de trabalho a todas e a todos. Com a palavra, então, o nosso orientador, professor Eduardo Deschamps. Obrigado, presidente. Boa tarde a todas e a todos, né? Queria cumprimentar o Zumblick, a Andréia, o próprio Sérgio, né, que está fazendo toda a parte técnica aqui da transmissão, agora que a gente tem feito pelo YouTube. E essa ideia dessa sequência de lives, né, a gente já fez uma voltada para o sistema privado, fizemos uma recentemente voltada para as coordenadorias regionais, principalmente a equipe da supervisão, que vai atuar, né, por parte da Secretaria de Educação na supervisão, sob mandato, né, do Conselho Estadual de Educação a partir do ano que vem. Mas nós estamos recebendo uma série de processos de autorização de escolas e identificamos uma série de dúvidas. Então, a ideia é a gente poder, a partir de hoje à tarde aqui, colocar para vocês alguns itens, né, orientar um pouco quais são os documentos, como é que é a formatação dos documentos que vão ser encaminhados ao Conselho para quem está pedindo autorização, e, ao mesmo tempo, esses conselhos, esses documentos também, esses modelos, eles vão servir de parâmetro para aqueles documentos que as escolas que já têm autorização precisarão deixar disponíveis para supervisão a partir do ano que vem. E, obviamente, aproveitar também a oportunidade, para quem quiser, para tirarem dúvidas, né? O pessoal poder tirar dúvidas sobre a implementação do novo ensino médio, como isso tem sido tratado aqui no Conselho Estadual de Santa Catarina. A gente tem feito um trabalho, inclusive, de antes de sair regulando tudo, a gente fez uma regulação um pouco mais geral, né, mais genérica, e nós estamos observando quais são os itens que, eventualmente, as pessoas têm dúvida, tá? É importante salientar de que o Conselho, sob a relatoria do conselheiro Zumblick, que inclusive é presidente da Comissão de Educação Profissional, está fazendo as adaptações para recepcionar, no âmbito do Conselho Estadual, as novas normas, né, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Técnica e Profissional, ou Profissional e Tecnológica, e isso aí vai ter impacto também, principalmente para a oferta dos itinerários de formação técnica profissional para as escolas que assim quiserem, tá? Depois nós também vamos fazer o trabalho de recepção das novas diretrizes operacionais da educação de jovens e adultos, e é por isso que a gente vai fazer, então, uma sequência, né, de lives aqui para comunicar diretamente com as escolas, poder tirar dúvidas e fazer orientação. Vocês podem colocar, né, no chat ali do YouTube perguntas que a Andréia e o Zumblick depois vão passar essas perguntas para a gente poder debater. Eu vou fazer uma apresentação preliminar aqui, inclusive essa apresentação, na sequência, vai ser disponibilizada pela equipe do Conselho na página do Conselho, né, Oswaldir, para as escolas que eventualmente têm interesse em baixá-la, até porque tem alguns modelos aqui que vocês vão poder utilizar, tá bom? Não sei se o Zumblick quer fazer alguma fala, enquanto eu coloco aqui a apresentação. Não, conselheiro, só cumprimentar a todos e desejar um bom trabalho a todos nós. Legal. Bom, então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre essa implementação do novo ensino médio em Santa Catarina, né? A ideia é poder trazer um pouco para vocês como é que a gente tem lidado com isso no âmbito do Conselho Estadual e até como uma orientação do que a gente tem olhado, né? É importante salientar, e já tivemos 2 escolas que passaram por esse processo, e certamente outras passarão, que ao chegar os documentos no âmbito do Conselho, a gente faz uma análise da documentação relativa a isso para as escolas que estão pedindo autorização, tá, gente? Pela primeira vez. Da documentação relativa à estrutura, corpo docente, toda a parte de estatuto, questões fiscais. Isso tudo é a documentação normal de quem pede credenciamento e autorização pela primeira vez. E a parte pedagógica, a parte curricular, por exemplo, a gente fez a orientação para as coordenadorias regionais recentemente, é tudo muito novo, então nós ainda estamos fazendo o processo de construção disso, e a orientação, inclusive, das coordenadorias regionais é que elas, óbvio, se elas tiverem resposta para as dúvidas que as escolas tiverem, já façam, mas elas não emitam nenhum tipo de manifestação ou parecer sobre a questão do currículo, da matriz curricular,
porque isso nós mesmos do Conselho já estamos fazendo esse levantamento, essa análise, e, inclusive, se existe dúvidas, nós fazemos contato com a escola para conversar. Então, fizemos já duas conversas com escolas de Florianópolis e de Tubarão, por exemplo. Então, nenhum parecer será emitido se houver alguma dúvida acerca da possibilidade ou não de aprovação, sem que antes a escola seja consultada, sem que antes a gente faça uma conversa. A gente está evitando, óbvio que se for uma coisa mais simples, a gente manda uma diligência normal, mas a gente está evitando de fazer uma simples diligência, sempre que possível a gente tenta agendar uma conversa, né? A questão da tecnologia agora facilitou, para poder conversar com as escolas, trocar ideias e até fazer algumas orientações, né? Zumblick e eu fizemos uma com Tubarão na semana passada, recentemente eu fiz outra com uma escola de Florianópolis, tá? E já fiz, inclusive, visita aqui também em outra escola que a gente autorizou o novo ensino médio aqui em Blumenau. Então a gente vai fazendo esse processo, até para deixar todos mais tranquilos, né? A gente só pede para não mandarem os processos muito em cima da hora, porque vocês não podem começar a oferecer o ensino médio sem ter autorização, né? Vocês não podem iniciar turmas sem ter autorização do Conselho. Então, quem puder mandar com antecedência, a gente ganha esse tempo também para poder fazer essa análise, tá? Bom, só lembrar de que o marco legal e normativo que nós utilizamos de referência para poder fazer as análises de processos, eles são a Lei 13.415, que na verdade altera o LDB, o que a gente olha é LDB, né? A resolução do Conselho Nacional à Câmara de Educação Básica número 3, que são as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, a resolução 4 do Conselho Pleno do Conselho Nacional, que é da BNCC. Nessas duas eu tive participação direta, né? Tive a honra de poder participar. Na primeira, que são as decentes do ensino médio, eu era o presidente da comissão que tratou desse assunto, e na segunda, da BNCC, eu era o presidente da comissão do ensino médio também que elaborou esse documento. Os referenciais dos itinerários, que é a portaria 1432, é um documento importante para ser observado na elaboração dos itinerários formativos, que é aquele que fala dos 4 eixos, né, estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação, intervenção sociocultural e empreendedorismo. As novas diretrizes curriculares nacionais da educação profissional e tecnológica, que é a resolução número 1, agora de 5 de janeiro, e que nós estamos fazendo a recepção aqui no Conselho Estadual. Depois tem as DCNs da EJA, mas hoje aqui eu não vou falar da EJA, né? A gente vai ter uma live só sobre a EJA. As normas complementares que o CNE ainda está editando. E, no caso de Santa Catarina, 2 resoluções, né, e um parecer. A resolução 93, de 2020, que é o que eu vou basicamente tratar hoje à tarde aqui. A resolução 04, que está alinhada com o parecer 40, de 2021, que trata do currículo base do território catarinense do ensino médio. Primeira informação importante, porque isso às vezes circula com informações distorcidas, né, ou alguns erros de interpretação. O currículo base do território catarinense do ensino médio, que foi aprovado pelo parecer 40 e resolução 04, ele só é de aplicação obrigatória para escolas da rede pública estadual, tá? As escolas privadas que estão vinculadas ao sistema de ensino de Santa Catarina, ou seja, vinculadas ao Conselho Estadual de Educação, pode aderir ou não ao currículo base, pode aproveitar partes do currículo base, pode aproveitar o todo. É uma decisão que a escola privada tem no sentido de adotar ou não o currículo base do território catarinense. O currículo base, de novo, é só obrigatório para escolas da rede pública estadual, tá? Bom, nós alinhamos em Santa Catarina o cronograma de implementação do novo ensino médio ao cronograma nacional que foi publicado pelo Ministério da Educação. Na verdade, a gente saiu com o cronograma antes, depois o MEC divulgou o cronograma, mas como nós conversávamos muito com o Ministério da Educação, através do FONSED, né, o presidente Oswaldir, do Conselho aqui de Santa Catarina, é presidente do Fórum dos Conselhos Estaduais também, nós já sabíamos mais ou menos qual era a linha que o MEC viria, e nós fizemos esse alinhamento. O que acontece? A partir do ano que vem, é obrigatório a implementação da carga horária mínima de 1.000 horas anuais, que está previsto lá na lei, tá? E é o último prazo para a implementação dos novos currículos no primeiro ano, na primeira série do ensino médio, para todas as instituições de ensino autorizadas a ofertar ensino médio no sistema estadual. Então, todo mundo, a partir do ano que vem, escola pública ou privada, que oferta ensino médio, deve começar a ofertar o novo currículo do ensino médio na primeira série. Na segunda série, passa a ser obrigatório a partir de 2023. E na terceira série, a partir de 2024. Então, é uma implementação gradativa. Se alguém quiser implementar os 3 anos ao mesmo tempo, é uma decisão da escola. A gente não recomenda, mas a escola pode fazer. Mas, na verdade, a obrigatoriedade é, de novo, primeira série ano que vem, primeira e segunda série em 2023,
primeira, segunda e terceira série em 2024. Por que até 2024? Porque em 2024 virá o novo Enem, que vai ser o Enem de 2 etapas, medindo formação geral básica, PNCC, e medindo a parte dos itinerários, tá? Bom, este cronograma também vai valer para todas as modalidades de oferta de ensino médio, educação de jovens e adultos, quilombola, indígena, é o mesmo cronograma. O da EJA, nós vamos fazer uma orientação mais específica nas diretrizes, uma vez que a EJA é por módulos, né, semestrais. Então, isso também vai ser feito até o final do ano pelo Conselho Estadual de Educação. A escola que estiver pedindo autorização, ou as escolas que já estejam ofertando ensino médio, então vamos primeiro pelas escolas que já ofertam ensino médio, que não começaram a implementar o ensino médio ainda este ano, o novo ensino médio, elas vão ofertar a segunda e terceira série de 2022 no currículo que oferta hoje e a terceira série de 2023 no currículo que oferta hoje. Porque só as turmas que entrarem a partir do ano que vem vão começar a entrar com o novo currículo, tá? As escolas que estão pedindo autorização este ano e querem ofertar as 3 séries a partir do ano que vem, elas podem seguir este modelo aqui. Oferta a primeira série no novo currículo ano que vem, a segunda e terceira série num currículo focado nas diretrizes curriculares anteriores, tá? O ano que vem, a terceira série em 2023. É uma escolha da escola, a gente orienta isso. Neste caso, vocês vão mandar 2 currículos para nós. O currículo do novo ensino médio com implementação gradativa, primeira, segunda e terceira série, ano a ano, e o currículo que vocês vão implementar com base no Enem atual, que vai ser ofertado para a segunda e terceira série ano que vem e terceira série em 2023, tá? Aqui vem, então, o que a nossa norma diz. As escolas que já estão autorizadas até para a oferta deste ano, ou seja, foram autorizadas até o final do ano passado, essas escolas não precisam mandar nada para o Conselho agora, que não seja única e exclusivamente um documento, caso elas tomem a decisão de não seguir o currículo base do território catarinense, é um documento indicando de que elas vão, é um termo de compromisso, tá? De que elas vão seguir, se comprometem a seguir o currículo adequado às novas resoluções e novas normas, que é esse documento aqui, que está disponível no site do Conselho e que vocês mandam para esse e-mail, currículo@ces.sc.gov.br. É só um termo de compromisso para fins depois de supervisão mais tarde, tá? Então, é o único documento que, neste momento, escolas que já estejam autorizadas a ofertar ensino médio até este ano vão encaminhar para o Conselho este ano, tá? Depois nós vamos indicar o que vocês vão ter que ter disponíveis para supervisão. As escolas que não têm autorização e que vão começar a ofertar ensino médio ano que vem, essas escolas vão fazer novos pedidos de autorização. Estas escolas que estão pedindo autorização agora vão mandar toda a documentação constante na 162, toda a documentação necessária, 162, se não me engano, né? Toda a documentação necessária para pedido de autorização, porém, elas vão encaminhar, em vez daquela matriz normal que a gente tinha, vão encaminhar a matriz curricular já contendo formação geral básica e pelo menos um itinerário formativo, e já vou mostrar para vocês um modelo disso, e um outro documento que é a comprovação do atendimento de todas as competências e habilidades previstas na BNCC, que é outro modelo que eu vou mostrar para vocês agora. Este primeiro modelo aqui, da matriz curricular, ainda não tinha sido divulgado, mas a gente começou a perceber que vinham matrizes muito diferentes, e para nós fazermos uma análise mais rápida, demora mais. Então, a gente está sugerindo um modelo neste formato, que é um modelo que articula com o modelo de matriz curricular do currículo base do território catarinense, mas vocês vão ver que ele é mais flexível, tá? Então, o que você vai ter? Você vai fazer uma tabela com a formação geral básica, organizada por áreas do conhecimento, onde você vai colocar os componentes curriculares que você vai ofertar de cada área do conhecimento. Se você for trabalhar com componente curricular disciplinar, você vai colocar aqui em linguagens e suas tecnologias, língua portuguesa, vocês vão colocar língua inglesa, vai colocar arte e vai colocar educação física, se trabalhar com disciplina, tá? Em matemática e suas tecnologias, vai colocar matemática, obviamente. Em ciências da natureza e suas tecnologias, vai botar física, química e biologia.
Em ciências humanas e sociais aplicadas, vai botar filosofia, sociologia, história e geografia. Se a escola não quiser trabalhar com componente disciplinar, ela pode. Eu posso colocar lá em linguagens e suas tecnologias, por exemplo, linguagens 1, linguagens 2, linguagens básicas 3, oficina de redação e assim por diante. É uma escolha da escola. A única coisa que você vai ter que indicar como as competências e habilidades de área da BNCC vão ser desenvolvidas dentro desses componentes. A maioria das escolas, até por questão contratual, está mandando o currículo com organização disciplinar, como foi feito no caso do currículo base do território catarinense. Então, o currículo base colocou isso: língua portuguesa, inglês, artes e educação física e linguagem e suas tecnologias, matemática, depois física, química, biologia e depois história, geografia, filosofia e sociologia. Ao lado desse componente curricular, vocês vão colocar a quantidade de horas semanais em hora-aula. Se a hora-aula de vocês é de 45 minutos, a hora-aula de vocês é de 50 minutos, vocês vão colocar as horas que o aluno vai ter por semana. Vou ter 4 horas aula de 45 minutos por semana de língua portuguesa. Coloca ali. Vou ter 5 horas aula de 50 minutos de matemática durante a semana. Coloca essas 5 horas aula aí semanais. Para fazer o cálculo das horas anuais, vocês vão fazer a seguinte conta. Pega o número de horas semanais, multiplica pela duração da aula em minutos, 45 ou 50 minutos, multiplica por 40, que é o número de semanas médio que a gente vai ter de aulas, tá? Essa é a média, e divide por 60, que é 60 minutos. Aí você vai ter as horas anuais em horas relógio, que é o que a lei determina. E essas horas anuais em hora relógio, somadas, elas vão ter que dar uma carga horária total para cada ano de 1.000 horas, no mínimo. Tá? Então, repetindo, pega o número de aulas que você vai ter por semana, de cada componente curricular, multiplica pela duração da aula, 45 minutos, 50 minutos, ou o tempo que vocês usam, multipliquem por 40, que é o número médio de semanas no ano, e divide por 60. Tá? Aí eu vou ter a quantidade de horas anuais para aquela disciplina na primeira série. Segunda série é a mesma coisa, a terceira série é a mesma coisa. Eu posso ainda ter, na formação geral básica, é uma pena que o meu apontador aqui não está aparecendo, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui e ressuscitar ele. A formação geral básica, lá dentro da formação geral básica, vocês também podem ter componentes interáreas, por exemplo, como projetos integradores, como algum componente que envolva mais de uma área do conhecimento. Isso é opcional do currículo, tá? Isso é opcional do currículo. O que é importante é que o somatório de horas anuais nas 3 séries para a parte dita de formação geral básica, que é onde vocês vão trabalhar a BNCC, a carga horária total da formação geral básica não pode superar 1.800 horas. Tá? Isso aqui é padrão para vocês, tá bom? Não pode superar as 1.800 horas a formação geral básica, o que eu vou trabalhar de BNCC. Depois eu tenho a parte dos itinerários, que é a parte flexível. Aí vocês vão colocar como? Na matriz, tá? Não precisa descrever nada além do que eu estou colocando aqui. Projeto de vida, se vocês tratarem projeto de vida como componente curricular. É importante lembrar que projeto de vida é obrigatório, mas vocês podem trabalhar ele como componente curricular ou podem trabalhar ele de maneira transversal. Se vocês trabalharem ele como componente curricular, nas 3 séries, em 2 séries, ou como vocês quiserem, vocês vão colocar aqui nessa matriz. Se vocês trabalharem ele como tema transversal, vocês vão ter que indicar para nós, lá na organização do itinerário, que o projeto de vida será trabalhado de maneira transversal. Eu posso ter também outros componentes comuns. Esse segundo item aí, depois do projeto de vida, é opcional da escola, não é obrigatório, tá? Outros componentes comuns, por exemplo, no caso do currículo de território catarinense, foi segunda língua estrangeira, mas vocês, como escola privada, não são obrigados a oferecer a segunda língua estrangeira. Isso é uma escolha de vocês. Escolas confessionais que quiserem colocar ensino religioso, vão colocar aqui ensino religioso, tá? Então, vocês vão indicar para nós quais são os componentes curriculares que vocês estão colocando nos itinerários sejam comuns. Projeto de vida, ensino religioso, se quiser, segunda língua estrangeira, se quiser, e assim por diante.
Depois tem uma parte onde vocês apenas vão escrever na matriz aprofundamento, que pode ser por área ou integrado. Aqui, vocês só vão colocar a carga horária total dessa parte de aprofundamento. Vocês não precisam descrever na matriz cada um dos aprofundamentos. Vocês vão colocar isso no catálogo de itinerários. Tá? Na matriz, vocês só vão colocar aprofundamento e a carga horária. Se vai ser quantas horas semanais de aprofundamento o aluno vai ter que fazer obrigatoriamente, porque nesse aprofundamento ele vai ter as escolhas, né? Então, ele vai ter que fazer de 8 horas, vai ter que fazer obrigatoriamente 4 semanais. Ok, você coloca as 4 aqui, é aquilo que é obrigatório para o aluno. Não é tudo que ele vai ter de escolha, porque tudo que ele vai ter de escolha vai estar no catálogo. Colocam a carga horária anual dessa parte de aprofundamento e assim por diante. E, finalmente, as eletivas, que em Santa Catarina é obrigatório ter eletivas, tá? Então, vocês vão colocar as eletivas, já vou explicar o que é, mas aqui vocês só vão colocar a carga horária de eletivas que ele vai fazer. Vocês não vão colocar na matriz as eletivas que ele vai fazer. Isso vai vir no catálogo. As eletivas aqui qual é a carga horária? Ele vai fazer 2 horas por semana de eletivas? Ele vai fazer 4 horas por semana de eletivas? Vocês colocam a carga horária semanal, a carga horária anual. O somatório da parte dos itinerários não pode ser menor que 1.200 horas. Então, se a BNCC é no máximo 1.800, os itinerários é no mínimo 1.200. E a carga horária total, ano a ano, é de 1.000 horas por ano e 3.000 horas mínimas no total do ensino médio. Vocês podem ter mais, mas se eu tiver 3.600, eu vou fazer no mínimo 1.000 por ano. Eu posso fazer 1.000, 1.000 e 1.600 no último ano, por exemplo. É uma decisão de vocês. Mas eu tenho que ter no mínimo 1.000 horas e 3.000 horas no mínimo no total. Esse é o modelo de matriz curricular que a gente fica mais fácil para a gente analisar, porque a gente já checa os itens que eu preciso, que é carga horária máxima de 1.800 horas para a formação geral básica, que é onde eu vou trabalhar a BNCC. Se eu vou ter os componentes, como é que eles vão ser trabalhados? E aqui eu quero fazer uma observação importante, eu não preciso botar todos os nomes de disciplina, mas não tem sentido, se eu estiver oferecendo língua portuguesa, arte, educação física, inglês, matemática, física, química, biologia, história e geografia, e não oferecer filosofia e sociologia. Porque tem objetos de conhecimento de filosofia e sociologia que atendem às competências e habilidades da área de ciências humanas da BNCC. Aí nós vamos mandar de volta e vamos perguntar para vocês, ok, você não tem filosofia e sociologia, onde é que os objetos de conhecimento, filosofia e sociologia estão sendo trabalhados? Não pode ser nos itinerários, se isso contribuir com as competências e habilidades da BNCC, tá? Então, se vocês começarem a descrever disciplinarmente, minha sugestão, recomendação, coloquem todas, tá? Mesmo que vocês não ofertem todas nas 3 séries, eu já vou explicar isso. Bom, então, um pouquinho da explicação de cada um dos itens. Projeto de vida é obrigatório. Se for como componente, vai ter na matriz. Se não for como componente, se for trabalhado transversalmente, vocês vão ter que indicar no catálogo como ele vai ser trabalhado transversalmente. Outros componentes comuns, como eu já disse, são opcionais da escola. Segunda língua estrangeira, ensino religioso, língua portuguesa avançada, que às vezes aparece em alguns currículos, né, como oficina de texto e assim por diante, matemática avançada. Qual é o ponto aqui? Tem que ser temas para além da BNCC, que a escola entende que deve ser desenvolvidos por todos os alunos, porque aquilo que é BNCC e vai ser desenvolvido por todos os alunos vai estar na formação geral básica. O que é a parte do aprofundamento? A parte do aprofundamento, eu já vou explicar mais, é aquilo que o aluno vai aprofundar, é o sentido da escolha dele de itinerário. É aqui que o aluno, que vai ao final do ensino médio seguir para a área da saúde, fazendo medicina, fisioterapia, ou mesmo a área biológicas, ele vai estudar mais biologia, vai estudar mais química, vai estudar mais ciências humanas. O aluno que vai fazer engenharia, ele vai estudar mais física, mais matemática, mais química, mais computação, para além da base. Aqui vocês não precisam descrever, vocês colocam apenas a carga horária mínima que o aluno vai ter que cursar no aprofundamento e vão detalhar isso, se os aprofundamentos vão ser por área, vão ser integrado, quais são os componentes que ele vai ter que fazer, lá no catálogo de itinerários. E as eletivas, a mesma coisa. Obrigatória oferta em Santa Catarina, só que tem que lembrar que eletivas são componentes complementares. É isso que está. Competências eletivas complementares. Ou seja, a carga horária total delas deve ser menor que a parte de aprofundamento. Se é complementar, não pode ser a principal parte do meu itinerário.
Então, o aprofundamento tem carga horária maior, a eletiva tem carga horária um pouco menor, tá? E vocês vão indicar a carga horária mínima, desculpe, a carga horária mínima de eletivas que o estudante deve cursar. Os nomes e os detalhamentos das eletivas vocês vão definir no catálogo de itinerários, não na matriz curricular. Algumas observações importantes, porque isso a gente olha, tá, gente? Isso aqui a gente vai olhar, e se não estiver atendendo isso aqui, não passa o currículo. A gente manda de volta. As competências e habilidades específicas de área da BNCC não podem ser trabalhados na carga horária dos itinerários. Elas estão limitadas às 1.800 horas de FGB. Esses tempos atrás, uma escola perguntou assim para mim: o que me obriga a trabalhar a BNCC apenas na FGB? A lei, as diretrizes curriculares nacionais, a resolução do CNE. E se eu disfarçar as competências e habilidades da BNCC para dar reforço delas lá nos itinerários, e a gente não pegar, tudo bem. A hora de fazer o Enem, então o aluno vai fazer uma ótima primeira etapa de Enem, porque ele vai ser medido a BNCC, e uma péssima segunda etapa de Enem, onde eu vou ter a medição dos itinerários. Então, vocês ocuparem espaço da carga horária dos itinerários para dar preparação para a BNCC, gente, reforço BNCC, é fria. E é isso que eu quero falar com esse outro item que aparece muito, porque muitas escolas se acostumaram com uma terceira série revisional. Se quiser fazer terceira série revisional, pode, desde que a revisão da BNCC fique incluída nas 1.800 horas da FGB. Então, vocês vão ter que pegar. Não dá para fazer assim, ó, 900 horas de FGB na primeira série, 900 horas de FGB na segunda série e bota lá revisão de BNCC na terceira série. Se foi 900 na primeira e 900 na segunda, já cumpriu a carga horária da formação geral básica. Aí não posso fazer revisão de BNCC na terceira série. Atentem para isso, gente, porque isso, se chegar no conselho, não passa. E escolas que não mandarem documentação para nós agora, porque não é pedido de autorização, na supervisão ano que vem a gente vai olhar isso. E se isso não estiver sendo cumprido, se isso estiver sendo feito dessa maneira aqui, a gente vai fazer sanção para a escola. Tá? Então é importante vocês terem isso em mente, porque isso é lei. Não estou nem falando que isso seja norma apenas, é lei. As competências e habilidades da BNCC, elas devem ser trabalhadas de forma interdisciplinar e transdisciplinar, tá? E se o currículo da formação for organizado por disciplinas, a interdisciplinaridade e o atendimento de competências e habilidades de área da BNCC vão ser comprovadas na tabela daquele anexo 2, que eu já vou mostrar para vocês como é que é, tá? As competências e habilidades de língua portuguesa e matemática da BNCC devem ser desenvolvidas ao longo das 3 séries. Portanto, língua portuguesa e matemática vai aparecer nos 3 anos dos 3 anos do ensino médio, tá? Então, vocês têm que colocar também carga horária de FGB na terceira série. Por isso que não dá para fazer 900 horas na primeira série de FGB e 900 na segunda. Tem que ter alguma coisa de FGB na terceira para lidar com língua portuguesa e matemática. Se o currículo for organizado por componentes curriculares disciplinares, gente, vai aqui uma informação importante. Devem ser ofertadas todas as disciplinas de cada área do conhecimento na FGB. Se você não quiser fazer componente disciplinar, é uma escolha sua. Mas se você colocar componentes curriculares disciplinares, vocês vão ter que colocar todas as disciplinas ou comprovar onde os objetos de conhecimento das disciplinas que não forem ofertadas, por exemplo, não quero colocar filosofia e sociologia, aonde esses objetos de conhecimento vão ser trabalhados dentro da FGB. Não pode ser uma eletiva e não pode ser disciplina dentro dos itinerários, tá? Então, é importante vocês terem isso em mente. Língua inglesa, as habilidades de língua inglesa são obrigatórias na FGB, então vai ter um componente de língua inglesa lá. Não precisa desenvolver nas 3 séries, pode ser em 2, pode ser em 1, vocês escolhem, mas língua inglesa é a língua da FGB. E, finalmente, educação física é componente curricular obrigatório dentro da FGB, porque é um artigo da LDB, o artigo 26, parágrafo 3º, que diz que é obrigatório, componente obrigatório da educação básica, tá? Mas não precisa ser desenvolvida nas 3 séries. Então, vocês têm que colocar educação física na matriz de vocês. Deixa eu só pegar aqui, ó. Essa daqui é a tabela que eu falei para vocês para comprovar que os componentes curriculares, que as competências e habilidades da BNCC estão sendo trabalhados. Essa tabela aqui, a gente já colocou como anexo, vocês vão estar lá publicado no site, só não tem esse campo de atuação social que não precisa, tá? Vocês vão colocar as competências da base, as habilidades da base, e a gente conta, tá?
A gente vai contar se todas as competências da base estão lá, se todas as habilidades da base estão lá. Se não tiver, vai voltar. E aí, se vocês organizaram por componente curricular, ou cada componente curricular de vocês, se for disciplinar ou se for de outra forma, vocês vão indicar quais os objetos de conhecimento deles contribuem para essas competências e habilidades. Então, por exemplo, arte, elementos de linguagem, mediação cultural e processo de criação contribuem para essa habilidade aqui e para essa competência. Educação física, língua portuguesa. Tá? Isso aqui é obrigatório. Tá? Vocês vão ter que mandar e mandar descrito por componente curricular. Ah, mas no currículo base do território catarinense nem sempre está assim. Eles mandaram a tabela de competência e habilidade, mas não descreveram por objeto por componente curricular. É porque o currículo do território catarinense veio completo. Eu estou pedindo uma coisa simples para vocês. Se vocês não quiserem fazer essa tabela, vão ter que mandar tudo. Para mim comprovar como é que vocês vão garantir as competências e habilidades dentro de cada um dos componentes, tá? Dentro de cada uma das áreas. Se você quiser mandar simplificado, tem que mandar com o nome do componente curricular, se é disciplinar ou não, e quais são os objetos de conhecimento que contribuem para essas competências e habilidades, tá? Bom, aqui, ó, tem o conceito que o Conselho Nacional de Secretários de Educação à frente do ensino médio, num documento chamado Recomendações e Orientações para Elaboração e Arquitetura Curricular, ele fez esse conceito sobre o que é parte de aprofundamento dos itinerários. É o espaço para expandir os aprendizados promovidos pela formação geral. Não é repetir o que eu vi na formação geral, tá? E aí a gente recomenda, aqui vocês vão colocar exatamente as trilhas que o aluno vai fazer, aquilo que ele vai estudar mais aprofundado. Quer se for formação técnica, quer se for formação propedêutica, tá? E aí vocês podem fazer por temáticas, podem fazer da maneira que vocês quiserem. Quer colocar componente curricular regular lá, pode colocar. Para que cumpra esses objetivos, a gente recomenda que os aprofundamentos tenham duração de pelo menos 4 semestres, tá? E podem ser organizados pela integração de diferentes áreas do conhecimento e dessas com formação técnica profissional. Isso a gente olha, se vocês querem exemplo, é só olhar o currículo base do território catarinense. As eletivas são unidades curriculares de livre escolha dos estudantes, para que eles possam experimentar diferentes temas. Então, o aluno que está estudando mais matemática, física, química e computação, porque vai para a engenharia, ele faz uma eletiva de artes, ele faz uma eletiva de ciências humanas e assim por diante, tá? Eu posso fazer com que o aluno estude como eletiva um componente curricular de aprofundamento de outra trilha. Então, ele está fazendo uma trilha focada nas engenharias, em matemática, física e química, ele pode fazer um componente curricular de uma trilha da área de ciências humanas. É uma escolha curricular da escola, tá? Os referenciais para a elaboração dos itinerários, que é a portaria 1432, tá? Devem ser obrigatoriamente considerados na construção dos itinerários. O que é? Como é que eu vou trabalhar as habilidades para investigação científica, para processo criativo, para mediação e intervenção sociocultural e para empreendedorismo? Vocês não vão mandar isso agora para nós, que não seja apenas na parte dos itinerários, indicando como isso vai ser feito no catálogo dos itinerários. Quem estiver mandando o currículo agora, novo, vai mandar pelo menos um itinerário para nós. E aí, nessa descrição do itinerário, ele vai indicar como esses referenciais vão ser cumpridos para aquele itinerário. Lá no catálogo, vocês falam de todos eles. Uma recomendação importante. Se você quiser trabalhar com componentes curriculares tradicionais na parte dos itinerários, pode. Eu posso ter uma língua portuguesa que vai trabalhar para além do que está na base. O que nós recomendamos? Não coloca o mesmo nome. Se você tem o nome de língua portuguesa na formação geral básica, coloque língua portuguesa avançada, coloque outro nome para indicar de que esta língua portuguesa não é a que vocês vão trabalhar com a base. Vocês vão trabalhar com química, coloca química avançada, química experimental, química que seja, para ficar claro que vocês não estão trabalhando com base, com conhecimentos de base dentro dessa disciplina. Bom, como eu disse, vocês têm que encaminhar, as escolas que estão com pedido de autorização vão encaminhar a matriz curricular, está aqui o modelo para vocês, e a tabela de atendimento de competências e habilidades, que é aquele modelo 2. Mais o catálogo de itinerários apresentando pelo menos um conjunto de componentes de aprofundamento, por área ou integrado, e de eletivas que o aluno pode seguir. Só um, não precisa mandar todos. Por quê? Porque as demais possibilidades de aprofundamento eletivas vocês vão poder incluir na escola, no catálogo, posteriormente,
sem necessidade de envio ao Conselho e para aprovação, mas vai estar sujeito à supervisão, tá? Então, o único documento que vocês mandam agora é a documentação de pedido de autorização, mais a matriz e mais aquela tabela, que é essa tabela aqui. A partir do ano que vem, todas as escolas precisam deixar disponíveis para fim de supervisão, e a gente vai fazer sorteio, vai fazer convite, vai orientar as coordenadorias regionais para visitar a escola. Nós do Conselho vamos pedir documentação para escolas, por amostragem, elas vão ter que mandar para nós. Vocês vão ter que ter disponíveis lá na escola a matriz curricular, que é essa tabela 1, a comprovação do atendimento das competências e habilidades, que é essa tabela 2, tá? Não precisa mandar nada para o Conselho que não seja pedido de autorização novo, mas as escolas que já estão autorizadas têm que manter isso lá na escola pronto, para fins de supervisão. O catálogo de itinerários, o critério para oferta de competências eletivas, que vai estar dentro do catálogo de itinerários. As formas de oferta dos componentes curriculares, se vocês vão fazer isso em EAD, vão fazer presencial, de que forma vocês vão tratar isso, tá? Aliás, se vocês forem colocar EAD, vai ter que indicar lá na matriz curricular que vai ter uma carga horária de EAD, porque não pode superar 20% da carga horária, tá? O regulamento para realização no itinerário formativo técnico profissionalizante de práticas de trabalho, o que está em vermelho aqui pode estar no regimento ou proposta pedagógica, tá? Os outros é documento mesmo, que vocês têm que ter lá. Regulamento para a concessão de certificados intermediários, regulamento em termos de parceria e DAD, regulamento para aproveitamento de estudos e reconhecimento de competências, regulamento sobre escolha e mudança de itinerário, orientações sobre a formação docente, orientações sobre as estratégias de avaliação da aprendizagem e orientações sobre ambientes de aprendizagem que vocês vão ofertar. Isso que está em vermelho, vocês podem colocar na proposta pedagógica ou regimento da escola. Pessoal, revisando uma informação importante. O que é obrigatório vocês cumprirem, que se não for cumprido, nós vamos ou mandar o processo de autorização de volta, sem dar autorização, ou se a escola já estiver autorizada, nós vamos fazer um termo de saneamento, tá? Que pode depois gerar, se a escola não cumprir, algum tipo de punição. Mas nós não queremos punir ninguém, nós queremos orientar. O que é obrigatório? O meu currículo tem que ter formação geral básica e itinerário. A minha formação geral básica, eu vou trabalhar as competências da BNCC em 1.800 horas, a BNCC não pode ultrapassar 1.800 horas. A BNCC tem que ser trabalhada de maneira interdisciplinar para atender as competências e habilidades da diária, tá? Eu tenho que ter no mínimo 1.000 horas anuais, eu tenho que ter no mínimo 3.000 horas no total do ensino médio, eu vou ter que ter língua portuguesa e matemática, estudos nas 3 fases, nas 3 séries do ensino médio, eu vou ter que ter língua inglesa como língua obrigatória, eu vou ter que ter educação física como componente na formação geral básica, vocês vão ter que passar para nós o atendimento da portaria 1432, que é aquela questão das habilidades dos 4 eixos estruturantes. Vocês vão ter que ofertar eletiva, Santa Catarina é obrigatório. Vocês têm que ofertar projeto de vida, é obrigatório também. Pode ser por componente ou pode ser transversal, mas vocês vão ter que comprovar isso. E se vocês fizerem oferta de formação técnica profissional, tem que estar alinhado com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e a Classificação Brasileira de Ocupações. E, finalmente, se vocês forem ofertar EAD, vocês vão ter que garantir no mínimo 20% de carga horária, no mínimo não, no máximo 20% de carga horária total em EAD para currículos de diurno e 30% no noturno. Vocês vão ter, se for um currículo de 3.000 horas, 600 horas vocês podem fazer em EAD, aí tem que ter um professor na escola para acompanhar, para coordenar, não precisa para dar aula em EAD, e vocês vão ter que ter a plataforma para isso poder acontecer, tá? E se vocês fizerem parcerias, que é uma coisa que vocês podem fazer, vocês vão ter que tramitar essa parceria no âmbito do Conselho Estadual de Educação, tá bom? Aqui está meu e-mail, tem o próprio e-mail do Conselho, né, Andréia, que vocês também podem mandar, e a Andréia pode fazer esse trabalho de orientação, e a gente está trabalhando o tempo inteiro em conjunto com vocês nesse processo. Legal? Tanto o Zumblick, eu, todos os membros da Câmara de Educação, da Câmara de Comissão de Educação Básica e Profissional do Conselho Estadual de Educação, nós não vamos fazer análise puramente só em papel, tá, gente? Se a gente identificar algum problema, a gente entra em contato com a escola para orientar como fazer esse trabalho de revisão, de adaptação dessa parte curricular aqui conosco. Até porque a gente está aprendendo com vocês também, tá bom?
Tublic, passo para ti agora para ver se o pessoal já tem pergunta, ou se você quer fazer algum comentário, estou à disposição aí. Obrigado, conselheiro Deschamps. Na verdade, nós já temos algumas perguntas, né? Mas antes de passá-las, eu queria cumprimentar a Tânia, lá do Colégio São José, né? A Maria Helena, lá da UNC, que está nos mandando aí um abraço, o Arthur e a Daiane, do nosso Colégio Legado, que na segunda-feira aprovamos o nosso Colégio Legado no curso do ensino médio, né? Foi justamente o colégio que o conselheiro Deschamps mencionou, que nós tivemos aí uma live organizando, a Sandra da Unidade, que também conheço, e o Fernando Senac. Mas a primeira pergunta vem, conselheiro Deschamps, da Marisete Lemos, que, se eu não estou esquecido, ela é realmente da UNO Chapecó, do Colégio UNO Chapecó. Ela pergunta o seguinte: e se o currículo está organizado já por áreas, os objetos de conhecimento podem ser por área? Ou mesmo assim, tem que separar pelos componentes da área? Veja bem, Marisete, se você se você trabalhou com componentes curriculares de área, o que eu quero dizer com isso? Você vai ter um componente curricular chamado linguagens, tá? O que você vai dizer é o que esse componente curricular, quais são os objetos de conhecimento desse componente curricular que contribuem com as competências e habilidades da área que você está trabalhando, tá? É importante para que os professores tenham esse tipo de orientação. Agora, se você agrupou na área componentes curriculares diversos, por exemplo, física, química e biologia, mas eles estão organizados como uma área, mas aparecem como componentes curriculares, vai ter aula específica sobre isso cada vez, você vai fazer essa distinção para indicar como o professor, quais são os objetos de conhecimento que o professor vai utilizar para poder desenvolver aquelas competências e habilidades de área. Você pode ter um componente curricular tema, você vai trabalhar um tema energia, você vai dizer que dentro daquele tema energia, aquele tema está sendo contribuindo com as competências e habilidades da área XYZ da BNCC. O que a gente está fazendo com isso? A gente está fazendo a relação da operação, que é o componente curricular, a sala de aula, com a base, que é o desenho das competências e habilidades globais, tá? Isso ajuda, inclusive, os próprios professores a fazerem um planejamento coletivo. Tá bom, Marisete? A próxima pergunta que nós temos é da Gabriele Mendes. Ela pergunta: os idiomas podem seguir as habilidades do quadro comum europeu? Ou, obrigatoriamente, as habilidades de linguagem da BNCC? Pergunta. Então, Gabriele, assim, ó, quando foi feita a BNCC, já se olhou esse quadro comum, já se procurou trazer, tá? Mas na parte que você for trabalhar para a base, desenvolvimento da base, que é a FGB, você vai ter que, no mínimo, garantir aquelas competências e habilidades que estão colocadas de linguagem, estão colocadas lá na BNCC. Se você vai acrescentar outras competências e habilidades do quadro europeu, não tem problema nenhum, você pode colocar. Se eles dialogarem com as competências e habilidades da base, problema nenhum. Se você for colocar na parte dos itinerários o idioma, o inglês tem que estar lá na FGB, mas eu posso fazer um inglês avançado na parte dos itinerários, aí você pode utilizar o padrão que você quiser utilizar, tá? Inclusive, né, Zumbli, que eu acho que vale a pena falar, que eu não coloquei aqui, a gente já aprovou um parecer indicando que toda a parte de carga horária das escolas bilíngues, né, ela pode ser considerada, no caso aqui de Santa Catarina, como carga horária dos itinerários e não de formação geral básica, tá? Perfeito, desde que ofereça 400 horas, que pode ser dentro do itinerário, mas terá que ser 3 disciplinas na oferta do curso no idioma da sua opção, né? Isso. De qualquer maneira, viu, Gabriele? Na dúvida, vocês encaminham para a gente, fazem um desenho e a gente vai conversar com vocês também para ver qual é a melhor forma de ajustar isso, né? Desde que a gente garanta o atendimento de competências e habilidades da base, a gente também não quer prejudicar qualquer tipo de formação adicional que for dada ao aluno. Ok? Vamos à outra pergunta, então, do Claudemir Aparecido Lopes. Ele pergunta: empreendedorismo pode entrar como itinerário, uma vez que já é um eixo estruturante? Claudemir, pode. O que eu vou falar para você assim? Esses dias me perguntaram sobre isso. Empreendedorismo criativo pode ser um itinerário? Pode. Vamos definir essa questão da classificação de itinerário. Como eu disse para vocês, itinerário é um conjunto, que é uma trajetória que o aluno vai seguir, que vai ter componentes comuns, como projeto de vida, aprofundamento e eletivas.
quando você fala em empreendedorismo como uma espécie de eixo condutor do itinerário que o aluno vai fazer, você sempre tem que ter em mente que o que o aluno for fazer nos itinerários precisa dialogar com o que ele vai fazer pós-médio. Se eu estou fazendo um itinerário propedêutico, que é aquele que não dá diploma, mas dá certificado de conclusão, porque habilita para ir para o curso superior, é importante que o que vocês desenharem nos itinerários dialogue com as carreiras de nível superior. Então, empreendedorismo sozinho talvez não dialogue direto só, porque eu posso dialogar com o empreendedorismo com a carreira da área de sociais aplicadas, correto? Mas tem que tomar cuidado se eu não estou reduzindo os conhecimentos que eu preciso levar lá. Porque quando o Enem vier, ele vai vir cobrando conhecimentos e cobrando competências e habilidades relacionadas com as carreiras superiores. Então, se o eixo de empreendedorismo ele pode ser um itinerário, ou ele pode ser um aprofundamento de itinerário, pode. Ele pode ser um conjunto de eletivas, também pode. Você vai ter que ver só que a preparação que ele vai fazer dialogue depois também com o que ele vai fazer na prova do Enem, para não deixar o itinerário muito, como é que eu vou te dizer, muito pobre, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, eu posso colocar... Aí, como é que o Estado fez? O Estado fez o seguinte, ele criou o que eles chamam de trilhas ou blocos, que são semestrais. Então, eu posso fazer um bloco de empreendedorismo, mas fazer os 4 semestres de empreendedorismo talvez não tenha fôlego para chegar na formação que eu preciso lá para o Enem. Aí teria que olhar com bastante cuidado, mas é uma escolha de vocês podem fazer. Eu só estou fazendo, ninguém vai negar vocês por conta disso, eu só estou fazendo alerta por causa do Enem, como é que vai ser trabalhado o Enem depois, tá? Ok, deixamos. Agora a pergunta da Sayane Aline. Ela pergunta, uma escola pode colocar todas suas trilhas de aprofundamento como obrigatório para o aluno? Por exemplo, há 4 trilhas e o aluno obrigatoriamente cumpre as 4 trilhas. O mesmo pode acontecer com as eletivas? Pergunta ela. Sayane, vamos lá. Eletiva não, porque eletiva é escolha, o nome já diz, né? Eu tenho componentes eletivos complementares, tá? Então, a eletiva ele vai ter que ter algum tipo de escolha. Na parte do aprofundamento, veja bem, a lei não diz para a escola privada qual é o mínimo de itinerários que ela tem que oferecer. Então, eu posso oferecer um itinerário só para todo mundo. A gente só evita, no caso de Santa Catarina, que a gente regulamentou assim, que a eletiva é obrigatória. Em nível nacional, a eletiva não é obrigatória, mas em Santa Catarina virou. Tá? Então, a escola ela pode fazer um aprofundamento só e oferecer só aquele. Se eu quero pegar e fazer 4 trilhas e obrigar os alunos a passarem pelas 4 trilhas como aprofundamento, pode. Agora eu vou... Então, se vocês mandarem isso, vai aprovar. A gente conversou com a escola sobre isso esses dias. Agora eu vou fazer um alerta para ti. Cuidado. Porque isso é uma tendência de eu querer manter o ensino médio exatamente igual como está, dando tudo para todo mundo de maneira superficial e fragmentada. Se isso acontecer, a hora que o teu aluno vai fazer o Enem, ele vai ter que escolher a prova que ele vai fazer do Enem. Não vai ser mais prova igual. Então, ele vai ter uma prova ou provas que vai levar ele para a área de exatas e tecnológica, ele vai ter uma outra prova ou provas que vai levar ele para a área da saúde, vai ter uma outra prova ou provas que vai levar ele para humanidades e artes, e vai ter uma outra prova ou provas que vai levar ele para sociais aplicadas. Isso é o que tem sido discutido em nível nacional. Pode ser que venha diferente disso, mas não vai ser uma prova única, vão ser provas diferentes. Aí o teu aluno passou por 4 trilhas completamente diferentes. Ele viu um pouquinho de humanas, um pouquinho de matemática, um pouquinho de português, de linguagens e um pouquinho de ciências da natureza. A probabilidade de ele ter problema na prova do Enem vai ser grande, porque ele se preparou para fazer as 4 provas quando ele vai fazer só uma. Então é importante que vocês coloquem algum tipo de aprofundamento específico para ele. Mas, de novo, pode fazer. Ninguém vai barrar o currículo de vocês por conta disso. Mas a hora que o Enem ficar mais claro, vocês vão ver que é importante fazer algum conjunto diferente de desenho para o aluno. Aí vai depender muito da carga horária, se é tempo integral, se não é, porque vocês podem oferecer mais de um itinerário, inclusive, para o aluno fazer, e o aluno pode até vir para um 4º ano fazer um novo itinerário com vocês, tá? Isso é o que a legislação define. Então, de novo, do ponto de vista normativo e legal, pode fazer. Do ponto de vista conceitual, cuidado, vocês podem ter problema lá na frente se tentar fazer o aluno fazer tudo exatamente igual, que não seja uma especialização. Por exemplo, eu sempre cito de exemplo o Germano Tim, ali do lado do Balé Bolshoi em Joinville. Se o Estado quiser fazer com que aquela escola só oferte um itinerário de dança, ele pode.
porque o aluno vai escolher fazer dança ali ou faz qualquer outro itinerário em outro lugar. Ele pode fazer, mas observa que ele aprofundou dança, ele aprofundou artes. Tá? Agora, se eu quero que ele faça de tudo um pouco, aí ele pode ter problema no Enem mais tarde. Então, muito cuidado com esse tipo de organização curricular. Tá? Obrigado, Deschamps. O Anderson pergunta, boa tarde. Sabemos que no momento o terceiro ano, mais conhecido como terceirão, é 100% revisional. Ele precisa prever conteúdos inéditos a partir de agora? Anderson, primeiro, até 2023 você pode fazer o terceiro ano, o terceirão revisional, não tem problema nenhum. Em 2024 você vai ter problema. Se você quiser fazer revisional, o que acontece é o seguinte, a revisão da parte da BNCC você vai ter que botar dentro das 1.800 horas. Se todo mundo já está achando 1.800 horas pouco, imagina botar revisão ali dentro. E aí você vai fazer revisão de itinerário. Como é que eu faço revisão de itinerário se o aluno seguiu itinerários completamente diferentes? Então, minha dica, tá? A única coisa que impede a revisão do ponto de vista legal é a questão de que o que for a revisão de BNCC tem que estar nas 1.800 horas. Se você quiser fazer o terceirão revisional, decisão sua. Só que a minha dica, você vai perder tempo. O seu aluno vai ter estudado pouco. Tá? Não vai dar mais para a gente pensar que eu vou estar dando um monte de revisão. Porque observa que loucura que a gente tem no Brasil, né? Eu tenho ensino médio 2.400 horas, eu dou tudo que eu quero dar nas duas primeiras séries, depois eu faço revisão na terceira série. O que já é muita coisa para estudar em pouco tempo, eu ainda quero fazer revisão. Então não é mais essa lógica, tá, gente? Mas, de novo, legalmente, o que vai impedir é você fazer revisão de BNCC que não esteja incluída dentro das 1.800 horas, tá? Mas eu não seguiria por esse caminho. É dica, tá? O Enem vai vir em outro formato. O Enem não vai vir mais com a lógica de revisão de conteúdo, tá? O Enem vai vir muito com o desenho de solução de problemas por competências e habilidades. É outra coisa. A próxima pergunta vem da Becaus. Ela pergunta, organizações sociais podem ofertar eletivas em parceria com as escolas? Pode, vocês vão ter que fazer o termo de convênio, submeter ele ao Conselho Estadual, porque a gente fala em organizações, porém, a organização social que oferecer isso, a disciplina tem que ter intencionalidade pedagógica eletiva e tem que ter um professor habilitado acompanhando ela. Tá? Nem que seja da escola, mas tem que ter um professor habilitado acompanhando ela. Então, é importante vocês terem isso em mente, porque a disciplina continua sendo parte do ensino médio. E para ofertar no ensino médio, eu tenho que ter intencionalidade pedagógica curricular para contar dentro da carga horária, né? Intencionalidade pedagógica curricular e um professor habilitado, no mínimo, acompanhando. Porque quando eu for fazer trabalho voluntário, por exemplo, eu não vou ter um professor habilitado lá dentro do espaço de trabalho voluntário, mas a escola tem que ter um professor fazendo esse acompanhamento, tá? Aí pode fazer a parceria sem problema nenhum e submeter ao Conselho Estadual de Educação. Os termos, aí tem uma norma lá na 93, explica como funciona isso. A Sandra Aparecida pergunta, projeto de vida pode ser oferecido como componente curricular na FGB? Pode, não tem impedimento nenhum. O que não pode é colocar coisas da BNCC dentro dos itinerários. Coisas dos itinerários dentro da carga horária da BNCC, porque a gente está falando de 1.800 horas máxima, né? Você pode colocar. A única coisa é que você pode estar tirando espaço de algo que as pessoas normalmente têm reclamado que é pouco tempo para trabalhar as competências e habilidades da BNCC. Então, tudo que é de itinerário pode botar dentro da FGB? Pode. O que não pode é botar BNCC dentro de itinerário. A Isolene pergunta, poderia esclarecer o inciso 9, onde a escola poderia se basear para construir esse regulamento? Inciso 9, agora eu vou ter que dar uma olhada lá. Poderia esclarecer o inciso 9. Já vou voltar aqui. O inciso 9 é aquele que fala do regulamento sobre aproveitamento de estudos e reconhecimento de competências, né? Onde as escolas poderiam se basear para construir esse regulamento. Então, aí o que a gente está falando é aproveitamento de estudos e reconhecimento de competências que tem normas do Conselho tratando disso, tá, gente? Então, depois eu posso pegar para vocês, indicar junto com a Andrea qual é a resolução que trata disso, mas nós vamos depois fazer uma outra regulamentação acerca disso também, tá? Mas já existe norma do Conselho Estadual falando sobre aproveitamento de estudos e reconhecimento de competências. Do Colégio Cenecista... Só um pouquinho, vale a pena também olhar o que está nas DCNs, tá? Nas Diretrizes Curriculares Nacionais, que já dá esse indicativo, e se não me engano, na 93 a gente também já colocou. Obrigado, Champs. Do Colégio Cenecista, o José Elias pergunta, como é possível regulamentar a questão de transferência de itinerários? O aluno pode mudar de itinerário ao longo do ano de modo indistinto? Boa pergunta.
Então, vamos lá. Quem é que fez a pergunta ali? Eu sei que é o cenicista, mas tem o nome da pessoa que perguntou, não? José Elias. José Elias, vamos lá. Isso é uma pergunta bastante comum, tá? O que acontece aqui é o seguinte, muito disso vai ser regulado pelo regimento da escola. A escola pode regular isso. O que não pode é, digamos assim, tolher a possibilidade do aluno fazer escolhas e fazer mudanças de itinerário, porque isso a lei determina que deve ser feito. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Agora, o momento onde ele vai fazer essa escolha, a escola define. Ela não precisa permitir que o aluno faça mudanças de escolha no meio do caminho de um determinado ano letivo, se ela não prevê isso no regimento. Vamos lá. A parte dos itinerários é o seguinte, ninguém vai emitir um certificado de ensino médio dizendo qual itinerário que o aluno cursou, porque tem infinitas possibilidades de itinerário para ele cursar. O que a escola vai fazer é dizer que ele concluiu o ensino médio e vai emitir o histórico escolar, onde vai aparecer a trajetória dele dentro do ensino médio com tudo que ele cursou. Bom, como é que o Estado fez isso? E isso é bacana olhar o currículo estadual, porque ele está muito bem desenhado para isso. O Estado criou módulos semestrais, por área ou integrados. E aí a escola vai lá e oferece os módulos que ela tem capacidade de oferecer. O aluno vai lá e escolhe o módulo que ele quer fazer. O Estado oferece isso a partir da segunda série, tá? No primeiro semestre da segunda série. Aí ele faz, ele matriculou ali, ele tem que ficar aquele semestre naquilo ali, ele não pode mudar. Quando chega no final daquele semestre, ele vai escolher os módulos que ele vai fazer no segundo semestre. Se ele estava fazendo alguma coisa da área de humanas, ele pode mudar para ciências da natureza se ele quiser. Se ele está fazendo um integrado X, ele pode mudar para outro integrado X. Ele não precisa continuar no mesmo tema. Tá? Ele faz mudança de itinerário a cada semestre. Ele faz mudança de trajetórias a cada semestre. No Estado é assim, só que ele não pode fazer dentro do semestre. Uma vez que ele escolheu, ele fica ali naquele semestre. Vocês vão definir se vocês querem fazer possibilidade de mudança semestrais, possibilidade de mudanças de trajetória ou escolhas anuais, se ele vai fazer um do começo até o fim, se ele vai poder mudar durante o ano, o regimento de vocês e a proposta pedagógica e o currículo é que vai definir. Então é bem aberto isso, tá? Vocês é que podem definir. Se vocês colocarem que o aluno tem que escolher um itinerário, ele tem que ficar naquele itinerário a partir da escolha, é uma decisão de vocês. Só que eu faria escolhas mais modulares, pode ser até escolha trimestral, se quiser, bimestral, fica a critério de vocês, tá? O aluno pode seguir trajetórias completamente diferentes de acordo com o interesse que ele tem, de acordo com a capacidade de oferta da escola. Ok. A Gabriela Mendes pergunta, nós podemos criar habilidades para os itinerários ou apenas utilizar aquelas que estão na guia de implementação? Não, vocês podem, até porque é importante pensar em habilidades que vocês vão criar, de acordo com as carreiras que o aluno vai seguir. O que está no guia de implementação são algumas habilidades que ajudam a desenvolver a capacidade de solução de problemas dos alunos, tá? Mas não necessariamente só aquelas, porque se vocês olharem investigação científica, processo criativo e mediação e intervenção sociocultural, é trajetória de solução de problema. O empreendedorismo é o espírito que eu tenho que desenvolver para solucionar problemas. Mas outras habilidades vão aparecer e, aliás, aparecerão, inclusive, na matriz do Enem. A Marisa Goulart pergunta, boa tarde. A escola precisa ofertar o curso eletivo, mas é obrigatório o aluno cursar um eletivo? Sim. Se a escola vai definir o seguinte, porque ela vai ter, na parte dos itinerários, ela vai ter lá a parte comum, vai ter os aprofundamentos e vai ter eletiva. E aí você vai dizer, se você pode fazer o seguinte, você pode oferecer 2 eletivas só que o aluno tem que fazer no mínimo uma, mas ele vai ter que fazer. Tá? Então vocês vão dizer qual é a carga horária mínima de eletivas que ele vai fazer no currículo e como é que vocês vão regular essa oferta, porque pelo menos 2 tem que ter, né? Para ele poder escolher entre uma ou outra, senão não é eletiva. Agora, qual é a dica para vocês, gente? Quem está muito preocupado com isso, né, de oferecer eletiva? Gente, faz eletiva em parceria com a universidade, faz eletiva em EAD, faz eletiva simples que vocês podem fazer ali com os alunos. Não é uma coisa tão complexa assim para fazer, porque a eletiva é uma carga horária menor, é como se fosse uma disciplina que ele pode fazer durante um semestre ou durante um ano. E vale a pena conversar com as universidades, tá? Porque as universidades podem fazer esse tipo de oferta. Eu mesmo aqui em Blumenau estou ajudando a FURB a desenhar itinerários para ofertar para as escolas, porque o aluno pode fazer assim, ó. Vocês podem computar isso como eletiva, tá? Vocês fazem uma parceria com a universidade, vamos imaginar a UNO Chapecó com a escola da UNO Chapecó.
A escola da UNO-Chapecó, ela organiza com a UNO-Chapecó para que o aluno, uma das possibilidades de eletivas que o aluno pode fazer é, por exemplo, introdução ao direito no primeiro ano, no primeiro semestre de direito. O aluno vai lá e faz aquilo ali e computa como carga horária de eletiva, entendeu? Dá para fazer isso. Então, vocês podem fazer muitas coisas. Ou vocês podem desenhar com as universidades pequenas possibilidades do aluno começar a conhecer pelas eletivas carreiras diferentes, o que ele pode ver em uma determinada área. Na área da saúde, ele vai começar a ver uma disciplina bem básica sobre saúde que vocês podem trazer para o ensino médio. Vocês podem oferecer por vocês podem oferecer por EAD de sistema de ensino, muito sistema de ensino está desenvolvendo plataformas de EAD para eletivas, e vocês podem, inclusive, trabalhar com universidades se vocês quiserem, ou mesmo escolas técnicas, né? Porque um curso de qualificação profissional pode ser uma eletiva que o aluno vai fazer fora da escola, ele traz isso para dentro da escola como carga horária, desde que vocês façam a previsão disso dentro da proposta pedagógica, regimento de vocês e no currículo. Ok, a pergunta da Renata Martins Deschamps é uma pergunta que tem acontecido e você tem dado sempre uma sugestão que eu acho... A Renata pergunta, as trilhas de aprofundamento são obrigatórias em todos os anos do ensino médio ou pode começar a partir do segundo ano? Não só pode começar a partir do segundo ano, como eu recomendo fortemente que só comece a partir do segundo ano. E vou explicar para vocês. É recomendação. Pode antes? Pode. O currículo do território catarinense não fez isso, e eu achei salutar. O que acontece, gente? A trilha de aprofundamento é quando o aluno vai definir aquilo que ele vai se dedicar mais. E isso tem muito a ver com o que ele vai fazer pós-médio. Quando o aluno tem que fazer essa escolha na primeira série, tem duas alternativas que eu já vi escolas fazendo. Alternativa número 1, o pai vai ter que definir o que ele vai fazer na matrícula, que normalmente é feita em outubro ou novembro de quando o aluno está no 9º ano do fundamental. Aí vocês já imaginaram o pai chegar na escola e vocês dizem, agora o senhor tem que escolher se o seu filho vai fazer aprofundamento que vai levar ele para engenharia ou aprofundamento que vai levar ele para medicina. Ou ele vai fazer um aprofundamento na área de ciências humanas ou um aprofundamento na área de linguagens. O pai vai olhar para vocês e falar assim, quê? Não é verdade? Eu sou pai de aluno de ensino médio, tá, gente? É isso que eu perguntaria para a escola. Calma, me explica melhor isso. E vocês vão ter que explicar. Tá? Então, esse é o momento que ele vai ter que fazer a escolha. Ou algumas escolas estão fazendo o quê? Quando elas querem colocar aprofundamento na primeira série, tem escolas que estão fazendo o primeiro mês de aula como se fosse uma feira de itinerários. Aí os alunos circulam por todas as possibilidades de itinerário de aprofundamento e depois eles escolhem como vai matricular. Imagina o inferno de operação disso, mas tem escola que consegue operacionalizar. E você vai saber só como vai distribuir as turmas depois desse primeiro mês. Mas é uma possibilidade. A outra possibilidade, gente, é botar aprofundamento na segunda e terceira série. E, aliás, preferencialmente semestral. Porque lá no primeira série, o projeto de vida ajuda o aluno a se preparar para a escolha e as pequenas escolhas que ele faz com eletiva, ele pode já aprender a como fazer a escolha ao longo da primeira série. Aí vocês podem colocar eletivas onde o aluno vai conhecer um pouco mais da área de ciência da natureza, ou da área de engenharia, ou da área de linguagens, ou da área de artes. As eletivas podem ajudar esse tipo de composição, que são escolhas menos traumáticas para o aluno, sendo feita na primeira série. Mas isso, gente, é sugestão, tá? Vocês podem fazer no formato que vocês quiserem, colocar onde quiserem. O importante é que nem a partir da segunda série, terceira série, esses aprofundamentos já possam aparecer. Bem, conselheiro Deschamps, nós, pelo menos, não temos aí mais nenhuma pergunta nesse momento, né? Eu passaria a palavra para você fazer as suas conclusões. Legal. Bom, gente, obrigado. Eu espero que tenha ajudado, né? A Andréia daqui a pouco vai disponibilizar para vocês a apresentação aqui. Ela está gravada, né? Ela vai ficar disponível, né, Zumblick, se não me engano, lá no YouTube, né? E é isso aí. Isso aí. E a hora, de novo, tá, gente? Escolas que vão pedir autorização agora são as escolas que precisam mandar para nós a matriz e aquela tabela e uma referência sobre os itinerários que elas vão fazer, de um itinerário pelo menos. Um projeto de vida, com um aprofundamento e com um conjunto de eletivas. As escolas que já têm autorização, todas aquelas que já estão funcionando com o ensino médio esse ano, elas vão começar a implementar o novo ensino médio ano que vem e vão passar por supervisão. Tá? Aí a gente vai visitar as escolas, vai conversar com as escolas, vai convidar escolas a fazerem a apresentação no conselho, e se a gente identificar algum problema, a gente vai
fazer sugestões de correção e de correção de rota. Até o final desse ano vai sair pelo Conselho Nacional de Educação e pelo GT do MEC as diretrizes do novo Enem. Até metade do ano que vem deve sair as matrizes, né, do novo Enem, que vai ser aplicado a partir de 2024. Antes de 2024, em 2022, 2023, o Enem continua no mesmo padrão, tá, gente? E os vestibulares também. A partir de 2024, muda tudo. Portanto, a partir do ano que vem tem que mudar o currículo, porque é primeira série, segunda série, terceira série até 2024, tá bom? No mais, a gente está super à disposição de vocês aqui. Agradecer mais uma vez ao presidente Oswaldir, né, pela oportunidade de conversar e ajudar as escolas, né, privadas de Santa Catarina nessa construção aqui, nessa transição para o novo ensino médio, tá bom? E a gente continua à disposição de vocês. Um abração. Eu não sei se o conselheiro Oswaldir vai se manifestar. Ele tinha dito que a gente já podia encerrar aqui, né? Ele falou que talvez ele já tinha uma reunião do FONSED também na sequência, tá bom? Ok, então você encerra a reunião. Tudo bem, obrigado, gente. Um abraço, até a próxima aí, a gente está super à disposição de vocês, tá? Tudo de bom. Um abraço e um bom final de tarde. Obrigado, Deschamps.